Pega a palavra de Deus. Eu sei que você está muito feliz, muito contente também, porque o CSA ganhou, né? Não foi isso? Hã? Fala, irmão, não é pecado não, pode falar. Ai, viu? Eu estou vindo para cá, estou vendo a rua cheia de gente ali, acho que é para esperar o ônibus deles, né? Tá assim de gente na beirada da rua. Até piquenique tem. Ó. Quase que eu passei e falava, vá para a igreja, povo. Vamos abrir, pessoal, amados, em 2 Crônicas, por gentileza. Segundo livro das Crônicas. Nós vamos ler o capítulo de número 26. Tá bom? Segundo Crônicas, capítulo 26. Amém. Pastor Rodrigo, qual é o seu time? Quem quer saber qual é o time do pastor aí? Deixa eu ver. Não vou falar. Senão você vai embora da igreja, vai ficar chateado. Então a melhor coisa que o pastor pode falar é dizer, meu time é o Botafogo. Botafogo no diabo. Amém? Acabou. Que aí todo mundo torce por esse time, sim ou não? Todo mundo quer Botafogo no diabo. Então vamos lá, gente. Segundo Crônicas 26, está escrito assim, queridos. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez reinar em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, profeta, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Amém? Bonita essa frase, né? Muito bonita ela. Eu vou ler mais uma vez o versículo 4, que diz assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Você crê que Deus faz o homem prosperar? A Bíblia é clara, né? Deus faz a pessoa prosperar quando ela busca Ele. Agora eu vou ler e você repete. Vamos lá? O versículo 5, toda a igreja. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Eu quero que Deus faça todos vocês prosperarem, de verdade, amado. Eu quero que Deus faça você prosperar muito, 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 em tudo que você fizer. Você toma posse? Então vamos colocar a Bíblia sobre os nossos assentos e falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, ó Deus, a Tua palavra precisa ser pregada, precisa ser ensinada,
E hoje vamos falar de um homem que foi um grande derrubador de muralhas. O seu nome era Uzias, meu Deus. E nós sabemos que Uzias teve pontos positivos e pontos negativos da sua jornada. E nós queremos aprender, meu Deus, com os dois pontos dele, com as duas fases da sua vida. Então, meu Deus, prepare cada coração para te receber agora. Prepare cada mente para te receber agora. Meu Deus, vai jogando por terra, vai eliminando tudo que venha para atrapalhar, para obstruir, para impedir que a semente da palavra caia nesse coração. Joga por terra todo obstáculo, todo impedimento. Afasta todo o mal dessa igreja, em nome de Jesus, meu Deus. E que a tua palavra fale a cada coração, a cada pessoa, de maneira profunda, de maneira misteriosa. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. E quem crê diga amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Aplauda mais, diga glória a Deus. Diga graças a Deus. Por favor, podeis tomar o assento, por gentileza. Amém. A Bíblia fala de um rei, e ele vai reinar durante 52, 53 anos em Jerusalém. Ele vai assumir esse trono com 16 anos de idade. Um moço ainda, um menino. Se eu perguntar ao Caio, quantos anos você tem, meu filho? 19, mas você tem carinha de 16. Mais novo do que o Caio. Bem mais novo do que o Caio. Ele já senta no trono de Israel. E ele traz uma bagagem psicológica muito difícil de lidar, porque ele viu seu próprio pai ser assassinado. Então você imagina o que é para uma criança ver o seu pai morrer diante dos seus olhos, com espada. Ele tinha tudo para crescer um jovem revoltado e já começar a fazer besteira ali. Ele tinha tudo para se vingar dos assassinos do seu pai e dizer: vamos procurá-los, vamos caçar eles em toda a parte de Jerusalém. Agora que eu sou rei, eu quero sangue. Eles não mataram meu pai, então agora eu vou matá-los. Ele podia ter crescido revoltado, ele podia ter crescido como uma pessoa má, cruel, mas não. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele se junta com um profeta chamado Zacarias, e Zacarias começa a orientá-lo. Isso que é bom, você sempre juntar com pessoa certa, sempre juntar com pessoas que têm uma unção maior do que a sua ou igual à sua, pessoas que têm uma bagagem espiritual de fé maior do que a sua ou igual à sua, para que você aprenda, para que você cresça. Então ele cola com Zacarias e Zacarias começa a orientá-lo, e ele vai fazendo um governo extraordinário, porque se você pega para ler esse texto, amados, você percebe que logo assim que Uzias, com 16 anos de idade, ele assume o trono, a primeira coisa que ele faz é edificar uma cidade chamada Elate. Uma cidade que estava destruída, arrebentada, que tinha sido levada pelos inimigos. Uzias vai lá, ele toma aquela cidade de volta e ele edifica Elate. Quando a pessoa é de Deus e quando Deus é na vida dela, ele restitui, ele reconstrói tudo aquilo que foi perdido. Ele traz de volta aquilo que foi roubado. Seja alegria, seja o amor no casamento, seja finanças. Quando você está no centro da vontade de Deus, Deus ele tem o amor, ele tem o interesse de restituir você. E ele te usa para restituir coisas. E ele vai crescendo e crescendo como rei, vai adquirindo experiência, maturidade, e diz a palavra que ele entra em batalha contra os filisteus. Ele entra em guerra contra a Filístia e levanta a bandeira de Israel em território inimigo, coisa que nenhum rei fazia logo assim que assumiu o trono. Uzias ele é tão corajoso, ele tem uma visão tão tremenda, tão grande, que ele não tem medo dos filisteus. Ele vai na cara mesmo, ele invade, ele pega as tropas que tem, e ele diz: a partir de agora, essa terra é minha. E ele toma a Filístia.
E ele não está satisfeito, ele quer crescer mais. Então ele pega os seus soldados e diz: agora nós vamos encarar as 3 piores nações que existem. As 3 nações que sempre se levantaram contra nós, os piores inimigos de Israel. Nós vamos encará-los. E ele encara os meunitas, os arábios e os filisteus. Acompanha isso comigo aqui, amados. Estamos em 2 Crônicas capítulo 26. Abra lá. Está escrito, versículo de número 6. Porque saiu e guerreou contra os filisteus. E olha só as conquistas dele, gente. E quebrou, destruiu, pôs abaixo o muro de Gate. Gate é a capital da Filístia, dos filisteus. E também derrubou o muro de Jabiné. Ele destruiu as muralhas de Jabiné, que era uma cidade fortíssima. E ele também derrubou os muros de Asdod, que era outra cidade portentosa. Um menino de 16 anos de idade, mas que tem visão de crescimento, que tem coragem, que tem ousadia, e que tem acima de tudo o temor de Deus. Ele derruba várias muralhas, uma atrás da outra, gente. Muralhas que nem seu pai conseguiu derrubar, seus avós como reis não conseguiram derrubar, mas ele derruba as muralhas, para mostrar que para Deus nada é impossível. E aonde que o Espírito Santo já fala com a gente? Todos nós temos muralhas na nossa vida, que também precisam cair por terra. Muralhas espirituais, barreiras que se levantam para impedir o teu sucesso, para impedir o teu crescimento, para impedir que você chegue a um lugar de vitória. Mas entenda, se Deus está usando um rapaz de 16 anos de idade, inexperiente, que traz uma bagagem de ter visto o seu pai morrer assassinado, se Deus está usando um menino de 16 anos para botar, para quebrar em cima do inimigo, Deus pode usar qualquer pessoa, inclusive aqui dentro. Deus pode derrubar qualquer muralha na sua vida, seja espiritual, material, seja na saúde, seja no casamento. Tudo que está de pé, impedindo a sua vitória, eu profetizo que vai cair por terra em nome de Jesus, e você vai passar para a honra e glória do nome de Deus. Diga: eu creio. Fala assim: hoje essa muralha cai. Mais alto: hoje esse muro cai. Em nome de Jesus. Amém? Esse rapaz está construindo uma fama imensa. E a Bíblia diz que ele prospera. Veja comigo aqui no versículo de número 5. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sabe, visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Quem faz prosperar é Deus. O diabo não prospera ninguém. E a prosperidade para Deus não é só dinheiro não, amados. Prosperidade para Deus é você botar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir. Prosperidade para Deus é ter uma família feliz. Prosperidade para Deus é você poder comer sim o melhor dessa terra também. Mas quem dá a bênção e não acrescenta dores é Deus. Esse homem está prosperando em tudo. Agora olha quando ele enfrenta os 3 piores inimigos de Israel. Versículo 7. E Deus o ajudou. Quem ajudava ele? Deus. E Deus o ajudou contra os filisteus, e contra os arábios, e contra aqueles que habitavam em Gurbaal, e contra os meunitas. Ele está muito famoso, e ele conquista o território dos piores inimigos de Israel. As pessoas estão de boca aberta. Como é que pode? Um menino que mal chegou no trono, um rapaz que traz uma bagagem psicológica de ter visto o pai sendo assassinado, podia se vitimizar, podia dizer: eu sou um coitadinho, não tive pai, ninguém me apoiou, meu pai morreu assassinado. Ele podia ficar na dele, se fazendo de pequenininho, de coitadinho. Mas Deus não usa coitadinhos, amados. Deixe o coitadismo de lado e abrace o protagonismo. Porque história triste, a maioria aqui tem. Quem tem histórias tristes na vida, levanta a mão. A maioria de nós temos histórias tristes.
Mas a gente não pode fazer das nossas histórias tristes do passado uma muleta, uma desculpa para a gente não avançar em direção ao futuro. O que passou, passou. Aquela traição, acabou. Aquele roubo, acabou. O teu pai e tua mãe te abandonaram, sim. Você talvez tenha até motivo para se entristecer, mas acabou. A partir de agora, o Senhor é o teu Deus. Levanta essa cabeça, segue em frente, abre um sorriso, porque tudo que foi perdido, Deus vai restituir 7 vezes mais em nome de Jesus. Deus é contigo. Diga, chega de coitadismo. As pessoas estão olhando para Uzias, estão contentes com ele. E ele continua derrubando muralhas, ele continua vencendo inimigos. Mas não é só isso não. A Bíblia diz que Uzias começa a construir torres, edifícios. Veja só, versículo 8. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito. As pessoas estão presenteando ele, porque tem medo de Uzias. Porque se fortaleceu altamente. E também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale aos ângulos, e as fortificou. Ele está cuidando da casa. Então ele vai lá para Jerusalém e fala, vamos levantar uma torre aqui, uma torre ali, vamos fortificar a nossa casa, vamos proteger a nossa cidade. Quando Deus é com a pessoa, Deus faz questão de usá-la para fortalecer a sua família também, para proteger a sua casa. Você crê que Deus protege a nossa casa? Continua comigo. E também edificou torres no deserto, aonde ninguém imaginava, onde ninguém queria empreender nenhuma obra. As pessoas pensavam, isso aqui é uma terra seca, isso aqui não dá nada, isso aqui não tem condições de fazer obra aqui. Uzias foi lá e levantou uma torre no deserto. Um homem que fazia coisas extraordinárias, impossíveis. Quando todo mundo dizia, Uzias não dá, ele dizia, dá porque Deus é com a gente. Esse é o nosso Deus, amado. Ele pode fazer você crescer e prosperar mesmo em terra seca, mesmo em deserto. Ele pode te dar visão de crescimento. E Uzias está indo, versículo 10. E também edificou torre no deserto, cavou muitos poços, porque tinha muito gado. Então esse homem se tornou rico. Ele começou a mexer com gado, com cabeça de gado. Mas não era só gado não. Ele queria pegar os negócios dele e expandir para outras áreas, para outros ramos. Ele não ficava só num negócio. Tanto nos vales como nas campinas. E também investiu em lavradores, em vinhateiros. Além de gado, ele fabrica vinho agora. Lavradores, alimentos. Nos montes e nos campos férteis, porque Uzias era amigo da agricultura. Diga glória a Deus. Um homem que gostava de semear, gostava de plantar, amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas segundo o número da lista feita por Jeiel. Olha para mim, esse rapaz já não está mais com 16 anos. Ele vai criar uma tropa de elite em Israel. Ele cria uma tropa de elite de 2.600 soldados. Mas eram soldados habilidosos, com espada, com arcos, com flechas, com escudo. Tão habilidosos que eles só eram chamados para decidir a guerra. Eu não sei se você já viu aquele filme Troia. Não é pecado ver filme, tá, gente? Dependendo do filme, é lógico. Mas você lembra desse filme que tinha uma equipe de soldados preparada só para decidir a guerra? Ele criou a tropa de elite de Israel. Ele criou o BOPE de Israel. Diga glória a Deus. Homens que entravam para decidir, que entravam para pôr um ponto final, que entravam para destruir. Quando a guerra estava difícil, ele dizia, chama os 2.600. Eles vinham treinados e resolviam aquela batalha. Esses homens treinados passaram a ensinar outros soldados. Resumindo, Uzias tinha um exército de mais de 300.000 soldados capacitados para a guerra. Todas as nações tinham medo dele. Olha como Deus foi na vida desse rapaz. Olha como Deus abraçou esse rapaz, como Deus amou esse rapaz. Veja comigo aqui, gente. Versículo 13.
e debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa, para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou Uzias para todo o exército escudos. Isso aqui é muito forte. Ele desenhava os escudos. O homem era tão abençoado por Deus, Deus dava uma graça tão grande para esse rei, que ele sentava na cadeira, em cima da mesa, pegava a pena e começava a desenhar espadas, e desenhava escudos, armas de guerra. Ele desenhava a armadura dos soldados. O rei, mas que tem multifunções. Deus pode fazer isso com qualquer um, quem quer nisso? Deus pode te dar habilidade em coisas que você nunca fez na vida. Deus pode te dar ideias que ninguém nunca teve. Deus pode te mostrar coisas que ninguém nunca teve, e você sair na frente. Você toma posse disso? Isso é o poder de Deus, amados. E ele começa a se misturar com engenheiros, arquitetos. E os engenheiros começam a dar instruções para ele, dizendo: Uzias, nós precisamos construir armas de longo alcance. Nós precisamos construir armas que peguem o inimigo à distância. E Uzias ora, e Deus faz ele inventar uma catapulta. Uma catapulta que lança pedras a quilômetros de distância. Ele inventa. Os generais ficam abobados, eles ficam admirados. Como é que pode? Esse homem nunca passou por uma escola militar, nunca fez uma faculdade, mas ele tem ideias. E Uzias cria um equipamento de guerra, amados, que lança várias flechas ao mesmo tempo. Muitas, aonde ele dava a ordem, o soldado apertava o dispositivo e várias flechas eram lançadas ao mesmo tempo, de maneira que atingiam os inimigos à distância. Veja comigo aqui, versículo 15. E também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros. Ele não é engenheiro, mas ele está fazendo coisa de engenheiro. Você talvez não seja profissional, talvez nem tenha uma faculdade, um curso superior, mas eu profetizo que se você estiver no centro da vontade de Deus, você vai fazer coisas que vai deixar muito doutor de boca aberta. Vai fazer coisa que vai deixar muita gente de boca aberta. Como é que você aprendeu isso? Como é que você fez? Me ensina. Olha lá, continua. Obras da invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado. Ele não foi ajudado por Deus. As pessoas olhavam para ele e diziam: esse homem não é só ajudado, ele é maravilhosamente ajudado. Tem algo especial na vida desse rapaz, tem algo sobrenatural, não é possível. Ele é maravilhosamente ajudado. Quando você é de Deus, o mundo não entende por que Deus te ajuda de maneira maravilhosa. Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Você toma posse disso, você crê? Para mostrar que Ele é Deus, que Ele é grande, que Ele é o Todo-Poderoso. E Uzias se torna famoso. Quando você está no centro da vontade de Deus, amigo, você se torna conhecido até por quem você não conhece. Você não conhece, mas a pessoa te conhece. Quem já passou por isso? Você nem sabe quem é, mas a pessoa fala: olha, eu te admiro, hein? Eu vejo a tua história, eu vejo a tua fé, eu vejo a tua família, eu vejo as tuas conquistas. Isso se chama poder de Deus. Mas até aqui eu falei só a primeira parte. E a história dele é dividida em duas. Eu pergunto para você nessa noite: como é que um rapaz, como é que um cara desse tão abençoado, tão próspero, consegue pegar todas essas bênçãos e jogar no lixo? Como? Como é que uma pessoa, amados, consegue pegar tudo isso e jogar fora? Porque entenda, às vezes a pessoa demora 30 anos para construir uma empresa, 30 anos para construir um nome, 30 anos para construir um produto, uma marca, 30 anos para construir um ministério, e ela pode jogar isso tudo fora num dia só. Diga comigo, é fácil jogar? Quem está entendendo? É ou não é fácil? Sim ou não? Mas sabe o que vai acontecer? Esse homem vai se tornar soberbo.
a Bíblia diz que a soberba tomou conta do coração dele. Ele se torna tão soberbo e orgulhoso, que ele acha que ele pode fazer tudo, porque ele é autossuficiente, ele não depende mais de ninguém. Então, uma certa feita, ele entra na casa de Deus, no templo do Senhor, quando os sacerdotes não estavam lá. Ele pega o incensário, o que só o sacerdote tinha autorização para pegar, e ele começa a passar o incensário pela igreja, pela casa de Deus, e começa a fazer orações, intercedendo pelo povo. Mas essa função não cabia a ele, ele é rei, ele não é sacerdote. Essa função era estritamente aos sacerdotes. Esse homem, Uzias, ele é uma autoridade que não consegue reconhecer outras autoridades. Quem já viu pessoas assim? Uma autoridade que não reconhece outras. E enquanto ele está fazendo isso, mesmo com boa intenção, aprenda uma coisa: o fato de você ter boas intenções no que você faz, no que você fala, não significa que você está agradando a Deus, porque boa intenção sem obediência não significa nada. Quem está entendendo aqui? Quando ele começa a fazer isso, entra o sumo sacerdote com uma equipe de 80 sacerdotes. E o sacerdote não era aquele sacerdote que era comprado, sabe? Aquele sacerdote que estava profetizando coisa boa para o rei, só para não perder o cargo, para não perder dinheiro, sabe? Para não perder dízimo, oferta. Não, o sacerdote era daquele sincero. Quando ele vê o rei lá dentro, balançando o incensário, ele diz: Uzias, o que você está fazendo aqui? Eu vim aqui passar o incensário na casa do Senhor. Mas isso não é trabalho seu. Sim, mas eu sou rei. Não interessa que você é rei, eu sou o sumo sacerdote. Nós estamos aqui porque Deus nos escolheu. Mantenha-se no limite da sua unção, não ultrapasse a sua unção. E nessa hora ele começa a discutir com o sacerdote. E esse foi o erro. Porque talvez se ele reconhecesse o seu pecado, amados, abaixasse a cabeça e dissesse: me perdoa, eu acabei indo além do que eu deveria ir, eu não reconheci o meu lugar. Não, mas ele se indignou, ele levantou a voz como quem diz: o quê? Você está falando dessa altura comigo? Quem é você para levantar a voz para mim? Eu sou Uzias. E na hora que ele discute com o sacerdote, minha gente, na hora que ele olha na cara do sacerdote, eu imagino ele pegando o sacerdote pelo colarinho e dizendo: veja com quem você está falando. Quando ele encara o sacerdote, ele vê na testa do sacerdote uma placa de ouro escrita: santidade ao Senhor. Quando ele vê aquela placa de ouro, ele percebe o reflexo da placa na testa dele. Ele vê a testa dele no reflexo da placa. E quando ele vai olhando para a testa dele, no reflexo da placa do sacerdote, santidade ao Senhor, feridas começam a nascer na sua testa. E ele começa a ficar leproso dentro da casa de Deus e com incensário na mão. Vamos ver isso aqui, amados. Versículo 16, capítulo 26, versículo 16, acompanha. Mas havendo já se fortificado, exaltou o seu coração até se corromper. Que pena, que pena. E transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Amém? Isso se chama soberba. Vou te falar uma coisa, pessoal. Quando Deus vê uma pessoa soberba, imediatamente logo vem à cabeça de Deus um personagem. Alguém sabe dizer quem é? Lúcifer, Satanás. E colocar uma lembrança de Satanás na cabeça de Deus não é bom. Não é bom a gente fazer ele lembrar do diabo quando olha para uma pessoa. Porque o diabo tirou de Deus a terça parte dos anjos do céu. Você imagina alguém tirar a terça parte do que você tem. E eu falar assim: sabe o fulano? A primeira coisa que te vem à cabeça é o quê? Aquele que me levou a terça parte. Quem está entendendo aqui? Por isso que a soberba, o orgulho,
é um dos piores pecados que existem. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína, mas a humildade precede a honra. Abra comigo rapidinho em Provérbios 6,16, vamos lá. Eu vou correr um pouquinho com você, mas vai valer a pena, você vai entender o estudo. Provérbios 6,16. Acredite, amado, a soberba, ela reprova o homem. O homem tinha tudo para dar certo, tinha tudo para ser um grande rei, para deixar o seu nome na história, mas por causa de um ato, olha o que diz aqui: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam para fazer o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos, que semeia briga entre os irmãos, esse também está cometendo um pecado terrível diante de Deus. Mas dentre os 7, o que está lá? Altivez. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vai comigo em Tiago capítulo 4, versículo 6. Tiago 4, versículo 6. Eu quero que você preste atenção. A soberba é o último estágio antes da queda de alguém. Às vezes você vê uma pessoa que caiu em adultério. Não, ela não caiu no adultério. Primeiro ela caiu na soberba, no orgulho. O adultério foi só para expor a sua soberba. Antes da maior graça. Portanto, diz Deus, Deus que resiste quem? Aos soberbos. Deus resiste, Deus luta contra o soberbo. Você está compreendendo o que a palavra de Deus está te dizendo aqui hoje? Quem está entendendo, diga amém. Deus luta contra o soberbo, Ele resiste, Ele faz questão de entrar numa briga contra um soberbo, mas dá graça aos humildes. Provérbios 16, 18, vamos lá. Provérbios 16, 18, amado, nunca perca a sua dependência de Deus, nunca, nunca, nunca se ache autossuficiente. Provérbios 16, versículo 18, a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede o que, igreja? A queda. Agora abra comigo em Jeremias 9, 23, pastor, o senhor está correndo muito. Pera aí, pastor, tá bom, estou operando, vou operar. Ou então você vai anotando, depois você vai conferindo em casa, né? Ó, Jeremias 9, 23, é que eu procuro trazer uma mensagem compacta, mas que você aprenda. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Eu sou forte, eu sou tal, eu sou o cara. Nem se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Pode aplaudir, diga amém. Se você é alguma coisa, dê glória a Deus. Você só é porque Deus te deu, você só é porque Deus te fez. Amém, gente. Eu lembro que eu tive um dos grandes obreiros que eu tive, eu falei isso aqui de manhã, era presbítero da igreja, e ele era coronel do exército, fez missão no Haiti, e ele me falava: pastor, lá fora eu sou uma grande autoridade, e era mesmo, mas aqui eu sou ovelha, pastor. O que o senhor está pedindo? Eu falava para ele: vá limpar o banheiro, Cláudio. Ele: sim senhor, pastor. E lavava o banheiro e voltava de novo. Cláudio, agora me ajuda, limpa aqui a igreja. Vamos lá, Cláudio, vamos, me ajuda. Sim senhor. Cláudio, agora tem que me ajudar lá na contagem, eu estou sozinho. Sim senhor, pastor. Aí um dia eu estava na contagem com ele, ele começou a rir e falou assim: pastor, se os meus soldados me vissem o senhor falando para eu limpar o banheiro, e eu limpando, o senhor não tem noção do que eles iam falar. Eles iam rir muito. Mas é autoridade, quem está entendendo? Eu falava, mas eu não falava por querer, falava porque eu precisava. Mas ele era obediente, hoje ele é um pastor, diga glória a Deus, amém.
Então a pessoa pode ser uma grande autoridade lá fora, e a gente respeita, porque a autoridade tem que ser respeitada, mas da porta da igreja para dentro, somos ovelhas, e aqui o juiz, o pastor, o rei, o presidente, é Jesus Cristo, Filho de Deus. Quem crê, diga amém. E vai comigo agora, em 2 Coríntios 10, versículos 17. Já que estamos falando de soberba. 2 Coríntios 10, versículo 17. Aquele, porém, que se glorie, glorie em quem? No Senhor. Versículo 18. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva. Você já viu o camarada que fica se louvando toda hora? Não, porque eu sei cantar. Aquele ali não. Porque eu prego melhor. Aquele ali não. Não, porque eu resolveria essa situação melhor. Aquele ali não. Se fosse comigo, não seria assim. Quem já viu isso? Deus, ele não sabe o que ele está fazendo. Deus odeia a soberba, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Camarada chega na igreja, gente, igual Uzias. Para a gente terminar, já estamos chegando ao final. Camarada chega na igreja, chega quebradinho, quebradinho, quebradinho. Marré de si, deprimido, triste, a mulher abandonou, o camarada chega chorando, sabe? Aí a gente abraça, prega a palavra, ele entrega a vida para Jesus, ele fala: pastor, ora, estou desempregado. A gente ora, Deus abre uma porta, aí ele se batiza nas águas, de repente, começa a crescer. Antigamente não perdia um culto, domingo, terça, quinta, estava sempre na igreja. Agora quando vem aos domingos, porque começou: pastor, mas é que eu estou muito atarefado, tem muita coisa para fazer. A gente sabe que tem pessoas que trabalham mesmo, mas tem uns que não vêm mesmo. Antes conversava com todos os membros, dava até carona. Agora, meu amigo, pode estar chovendo, ele passa em cima da poça, mas não leva ninguém. Mudou ou não mudou? Sim ou não? Antigamente, vem cá, meu pastor, eu te amo, meu pastor, vem aqui, meu pastor, me abraça, meu pastor, vem cá, meu pastor. Hoje em dia, quem é o senhor? Eu não estou lembrando direito. Sabe o que é isso? Deixou a soberba tomar conta do coração. Vai ser abatido. Vamos encerrar, pessoal. Volta comigo lá em 2 Crônicas, onde nós estávamos, capítulo 26. Isso que eu estou falando existe ou não existe? Olha só o versículo 17. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, que não tinham medo do rei, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, cada um no seu quadrado, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso, sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra da tua parte diante do Senhor. Então Uzias se indignou. O soberbo não gosta de ser chamado a atenção. O soberbo não gosta de ser corrigido, sabe? Você fala com a pessoa faz um bico do tamanho de um elefante. Quem já viu isso? O soberbo não gosta. Se indignou, e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se, pois, ele contra o sacerdote. Quando é que a lepra começou a nascer? Quando ele tentou enfrentar o sacerdote. E quem enfrenta o sacerdote está desrespeitando aquele que escolheu o sacerdote, aquele que enviou o sacerdote. Está desrespeitando a quem? Ao próprio Deus. Quando Uzias se indignou contra o sacerdote, ele na verdade se indignou com Deus, e foi para a perda dele. Olha lá: e a lepra lhe saiu à testa perante o sacerdote na casa do Senhor, e ele estava junto do altar. Amado, escute, na verdade a lepra, ela só aparece depois da soberba dele. A lepra só apareceu para expor ele.
Porque quando Deus vê uma pessoa soberba, orgulhosa, Deus tem que expor aquela pessoa. Então Ele permite alguma coisa para que ela seja exposta, porque Deus não deixa a soberba no abstrato, Ele mostra para todo mundo. Quem está entendendo aqui? E quando a lepra começou a aparecer, aí ele viu no reflexo, e ele mesmo quis sair. Olha bem, acompanha. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes e viram que já estava leproso na testa, e apressuradamente o lançaram para fora, até que ele mesmo deu pressa a sair. Ele mesmo disse: eu tenho que sair daqui logo, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou o leproso rei Uzias até o dia da sua morte. Olha que fim trágico. E morou por ser leproso numa casa separada, isolado, porque foi excluído da casa do Senhor. Amém, gente? Quem está entendendo? Ele queria tanta autoridade que acabou se enrolando com ela, não é? Acabou se enrolando, com o incensário na mão. Não adianta, amado, a gente pode estar na casa de Deus, com o incensário na mão, junto do altar. Se Deus vê dentro de nós orgulho, soberba, eu não preciso de Deus, não preciso de igreja, não preciso de pastor, eu não preciso de nada. Se Deus ver isso, mesmo com o incensário na mão, mesmo com cara de santinho, a lepra vai aparecer, o pecado vai aparecer. Quem está entendendo aqui? Aquilo que a pessoa está fazendo vai ser descoberto, mesmo com o incensário na mão. Amém? Com Deus não se brinca. Fala para quem está do teu lado: com Deus não se brinca, amado. Um homem que começou tão bem, tinha tudo para deixar uma história escrita, está terminando como um leproso. O segredo, amado, não é como se começa, é como se... Eu não estou preocupado como eu estou começando. Eu posso estar começando mal, eu posso estar começando cheio de falhas, cheio de erro, eu posso estar começando difícil, porque eu estou começando. Eu estou preocupado em como eu vou terminar. Qual é o nome que eu vou deixar aqui? Quando disserem: lembra do pastor Rodrigo? Qual é o nome que eu vou deixar nessa terra? Para os meus filhos, para a igreja que eu sou pastor. Quem está entendendo? Não se preocupa com o teu começo, se preocupa com o teu fim, porque ainda dá tempo de aprender, de amadurecer. Glória a Deus. Davi começou mal. Com 16 anos ele estava encarando o leão e o urso, não estava no trono, mas ele terminou bem. Uzias começou bem, mas terminou mal. Diga: o segredo do sucesso não é como se começa, é como se termina. E eu profetizo que Deus vai te dar um fim abençoado. Você vai deixar um nome abençoado nessa terra, um exemplo de vida. Quem crê nisso? Amém? Vamos ficar de pé, pessoal. Fique de pé. Feche os seus olhos, coloque a mão direita sobre o seu coração, por favor. Não deixe a soberba achar o caminho do teu coração. Não deixe. Feche os seus olhos, pense em Deus agora. Eleve o seu pensamento ao Senhor. Quem sabe essa mensagem tenha tocado no seu coração, e você diz assim: pastor, eu tenho que aprender muito com Deus. Eu tenho que descobrir muita coisa ainda que eu não sei, inclusive sobre mim mesma, sobre mim mesmo. Tem muita coisa que eu tenho que mudar. Se você ouviu essa mensagem, reconhece que precisa entregar a sua vida a Jesus e recebê-lo como seu único Salvador, seu Senhor, para obedecê-lo por toda a vida. Pastor, eu quero entregar a vida a Jesus. Então erga a mão o mais alto que você puder, amado, amada. Nós vamos orar por você. Se você já fez isso em alguma igreja, mas você anda afastado. E quando é que eu sei que a gente está afastado? Quando você percebe que está distante do altar.
Quando você percebe que aquilo que antes você tinha tanta reverência, agora você já não tem tanta reverência assim. A pessoa, antigamente ela tinha tanta reverência, ela tinha um temor tão grande, ela não dormia sem orar. Hoje em dia ela já vai dormir, se esquece de orar, não está nem aí. Antes de comer, ela não comia sem agradecer a Deus. Era o temor que ela tinha. Ela tinha um temor tão grande que ela respeitava muito a casa de Deus, as coisas de Deus. Mas o tempo foi passando e ela começou a criticar a casa de Deus, começou a criticar a Deus, a obra de Deus. Quer dizer, está havendo um afastamento e ela não está percebendo. Se você está afastado e quer retornar para a presença de Deus, levanta a mão direita, nós vamos orar por você. Não tenha vergonha. Aqui nós estamos no mesmo barco. Ninguém é melhor do que ninguém. Pastor Rodrigo, eu não estou afastado não. Afastada não. Mas eu quero que Deus acrescente mais humildade dentro de mim. Porque tem horas que eu sou dura para reconhecer meu erro. Eu os confesso, eu sou meio obstinada, eu sou meio obstinado. Às vezes eu até sei que eu estou errado, mas eu não admito só para não dar o gostinho. Isso não agrada a Deus não. Isso não agrada a Deus não. Então eu vou orar aí mesmo, onde você estiver. Diga comigo assim: Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu aprendi hoje que ainda que a pessoa comece muito bem, ela pode botar tudo a perder. Eu aprendi que não é Deus que tira a bênção, somos nós que jogamos ela fora, quando perdemos o temor ao Senhor. Então me ajuda, meu Pai, me faça ver o que eu não vejo, me faça aprender com o erro dos outros, antes de aprender com os meus erros, para que eu não precise errar. E agora que eu estou de pé, me ajuda a olhar para não cair, em nome de Jesus. Fale com Deus agora.